Olá, minha irmã, olá, meu irmão. Muita paz, muita alegria para você. Que bom estarmos juntos em mais um dia, uma semana que começa e nós estamos aqui para pedir as bênçãos do Pai Eterno. Bênçãos para mim, bênçãos para você, bênçãos para a nossa família. Vamos pedir ao Pai Eterno que Ele nos conceda a saúde do corpo e da alma, a força e o vigor necessários para nós caminharmos, para nós seguirmos em frente, levando a nossa missão. E no início do programa Pai Eterno de hoje, um pensamento de Santo Tomás de Aquino. Ele nos ensina o seguinte: amar significa querer fazer o bem para alguém. Amar significa querer fazer o bem para alguém. Tome posse dessa palavra no seu dia e ame. Ame sem medidas, ame com todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua força. E assim você vai realizar o bem na vida de alguém. O meu abraço muito caloroso a você que nos acompanha em todo o Brasil, pelo sinal da TV Pai Eterno que chega até o seu lar, e também o meu abraço a você que já está ligadinho conosco pela internet. Você que deixa seu comentário, sua mensagem, a sua intenção para o nosso programa de hoje. E temos uma pessoa que está aí acolhendo a sua mensagem, a sua participação. É ela, Vanessa Lobo. Bem-vinda ao programa de hoje. Um bom dia para você. Obrigada, Marcos Túlio. Bom dia, um ótimo dia para você também que nos acompanha, tanto pela TV, pelo sinal da TV Pai Eterno, quanto pelas nossas redes sociais, porque afinal de contas nós estamos ao vivo pelo facebook.com/TV Pai Eterno e também pelo youtube.com/Pai Eterno. Que alegria poder acolher você aqui. O post do programa de hoje, que está tanto no Facebook quanto no Instagram, que é o @TV Pai Eterno, tudo junto, hoje tem uma Bíblia, porque nós estamos finalizando, esse mês de setembro, que nós dedicamos, que a igreja dedica à Bíblia. Então será a última edição dessa série do mês da Bíblia. Você vai lá e deixa a sua intenção no post de hoje, que eu estou aguardando por você. Isso mesmo, Vanessa. E tem também as pessoas que já deixam o seu comentário e que deixam também a sua participação na nossa transmissão ao vivo, no YouTube, no Facebook. E nós também já queremos apresentar, no início deste programa, o devoto, a devota ao Divino Pai Eterno que já se manifestou, se confiando às nossas orações neste dia. Quem é que nós vamos apresentar e já registrar no início desse programa? Nós vamos apresentar a vida da Rosalina Dan, da Marilu Machado Pietro, da Terezinha Marques, da Milza Alves e também da Bernadette Franzin. Todas elas já estão sintonizadas conosco. Amém. Que todas elas e você que reza conosco já receba a bênção do Divino Pai Eterno em sua vida. Como a Vanessa disse, hoje é a nossa última série, o nosso último Santo Café, melhor dizendo, da série sobre o mês da Bíblia, que é o nosso último programa dentro deste mês de setembro, mês dedicado à Sagrada Escritura. Que a palavra de Deus possa guiar os nossos passos, que ela possa nos iluminar, que ela possa nos inspirar. E é por isso que nós agora nos aproximamos aqui da nossa capela, lugar da nossa oração, lugar da nossa intimidade, lugar do nosso encontro com o Pai Eterno. E pedir que esta luz permaneça sempre acesa, sempre iluminando o nosso caminho, sempre nos inspirando. E na oração, por meio da oração, nós falamos ao Pai Eterno. Nós agradecemos, nós nos colocamos diante dele. Por isso, com a nossa mão no coração, nós vamos assim rezar. Pai Eterno, eu te agradeço por este novo dia. Confio que o Senhor coloca a tua mão protetora sobre mim e me dá o necessário para passar pelas adversidades. Estejas hoje comigo para que eu dê os passos certos, para que reconheça o que me leva adiante e onde posso me engajar em prol da vida. Abre-me para a vida, deixa-me estar em contato com ela, comigo mesmo e também com as pessoas que vou encontrar.
retira o véu que às vezes está sobre a minha vida e me faz viver em plenitude. Pai divino, doce esperança das nossas almas, sede conhecido, honrado e amado pelos homens. Amém. Nossa oração, momento de falar com Deus, e agora é momento de deixar que Ele fale conosco por meio da sua palavra. Pegue a sua Bíblia e hoje nós vamos ouvir, proclamar e acolher o Salmo 17, com a igreja proclamar: inclinai o vosso ouvido e escutai-me. Então abra sua Bíblia no Salmo 17, nós vamos meditar alguns versículos. Salmo 17, de 1 a 3 e depois 6 e 7. Ouve, Javé, o meu pedido de justiça, atende a minha súplica, dá ouvidos à minha oração, pois em meus lábios não existe mentira. Venha de ti a minha justiça, e que teus olhos contemplem o lugar onde está a retidão. Podes examinar meu coração, visitar-me durante a noite e provar-me junto ao fogo. Nada encontrarás, nenhuma intriga esteve em minha boca. Pois eu te invoquei e tu me respondeste, ó Deus. Inclina teus ouvidos, escuta a minha palavra. Trata-me com preferência, por tua misericórdia, tu que salvas e dás refúgio a quem se mantém à tua direita. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém. Minha irmã, meu irmão, como é bom termos em nosso coração a certeza de que nós podemos invocar um Deus que está nos escutando. Sim, Ele não se faz de surdo às nossas súplicas, Ele atende o nosso clamor. Foi o que nós proclamamos aqui neste Salmo, Salmo 17. Mas, Marcos, às vezes eu peço, eu clamo, eu invoco, e Ele não me atende, Ele não me responde. Ah, minha irmã, meu irmão, nós não podemos condicionar o tempo de Deus. Não podemos querer que o Pai Eterno nos responda conforme a nossa vontade. Somos nós que devemos fazer a vontade dEle e deixar que Ele examine o nosso coração, a nossa vida, e nos atenda no tempo oportuno, nos atenda no tempo favorável. Pois eu te invoquei e tu me respondeste, ó Deus. Todo dia é dia, todo tempo é tempo de nós abrirmos o nosso coração e nos inclinarmos diante da palavra. É ela que deve nos guiar pelos caminhos da paz. Ouvir a palavra e colocar em prática a palavra. Este é um compromisso para você, para mim, todos os dias. O nosso pedido, a nossa súplica, a nossa oração, elas devem ser sempre baseadas, sempre pautadas na verdade. A mentira já tem um ditado que ela tem pernas curtas, não é verdade? Mas aquele que pratica a verdade, aquele que fala a verdade, aquele que vive a verdade, ele pode caminhar com segurança e não precisa temer mal algum, pois já que o Senhor nos sonda, nos conhece, se nós andamos na verdade, nada temos a perder. Que assim, iluminados e inspirados pela Santa Palavra, busquemos a verdade, vivamos a verdade, hoje e sempre. Amém. De posse dessa palavra, vamos então agora pedir a intercessão do Santo do Dia. Hoje, dia 28 de setembro, nós celebramos São Venceslau, mártir. O bondoso duque da Boêmia, Vratislau, antes de morrer, deixou como herdeiro do trono o seu filho Venceslau, nascido no ano de 907,
na atual República Tcheca. Com isso, despertou em sua mulher Draumira a ira e a vingança, pois era ela própria que desejava assumir o governo do país. A mãe, movida por estes sentimentos, tomou à força o poder e começou uma grande e desumana perseguição aos cristãos. Assim, por sua maldade e impopularidade junto ao povo, foi deposta pelos representantes das províncias, que fizeram prevalecer a vontade do duque, que havia falecido, e desta forma elevando ao trono seu filho Venceslau. Seguindo o conselho da avó, Venceslau levou de volta ao reino o cristianismo. Quando soube disso, sua mãe ficou tão transtornada que contratou alguns assassinos para dar fim à vida da velha e bondosa senhora, que morreu enquanto rezava, estrangulada com o próprio véu. A popularidade do duque cresceu ainda mais quando, para evitar uma batalha com o duque Radislau, que se opunha ao governo cristão, propôs que, em vez de entrarem em guerra, eles duelassem entre si, evitando assim a morte da população inocente. Eis que no dia e na hora marcada, os adversários encontraram-se no campo de batalha. No momento em que Venceslau seria atacado mortalmente pelo adversário, apareceram 2 anjos que o mandaram parar. Radislau caiu do cavalo e, quando se levantou, já era um homem modificado. Naquele momento pediu perdão e jurou fidelidade ao seu Senhor. Contudo, a vida de Venceslau ainda estava ameaçada. Em 28 de setembro de 929, durante a festa de batismo de um sobrinho seu, enquanto todos festejavam, ele retirou-se para a capela para rezar. Naquele momento, a mãe Draumira e o filho Boleslau então viram que era o melhor momento para cometer o crime. Venceslau foi apunhalado diante do altar da igreja. O seu corpo foi sepultado na igreja de São Vito, em Praga. Desde então, ele passou a ser cultuado como santo. E que todos nós possamos, a exemplo de São Venceslau, seguir com firmeza e convicção a nossa fé. Mesmo diante de quaisquer problemas que nós possamos passar, ameaças à nossa própria vida, que nós não desistamos do Evangelho. E por isso nós assim pedimos, rezamos sob a proteção de São Venceslau. Elevemos a nossa mão ao céu para que a nossa oração toque o coração de Deus. Ó Deus, Pai de bondade e misericórdia, eu te louvo, eu te bendigo, eu te adoro. A exemplo de São Venceslau, quero encontrar no Evangelho inspiração constante para a minha vida. Quero viver as bem-aventuranças e cumprir com alegria o mandamento do amor. Amém. São Venceslau, rogai por nós. O testemunho dos santos que nos embalam dia a dia. E claro, nós sempre podemos recorrer a eles, pedir a intercessão pelos nossos pedidos, as nossas intenções. Eles estão intercedendo por nós. E estão intercedendo também, todos os santos, por aqueles que deixam as suas mensagens e os seus comentários nas nossas redes sociais, não é mesmo, Vanessa? É isso mesmo, Marcos. Eu tenho certeza que com essa leitura do Santo do Dia, cria essa amizade, né? Esse carinho pelos santos da igreja que intercedem por nós, por nossas necessidades. E nesse momento eu apresento a vida da Maria Oliveira, que pede pela sua saúde, também a Saldi Costa, que é lá de Paulo Afonso, na Bahia, reza também pela sua saúde. A Genilze Guzo pede pela saúde de toda a sua família e clama paz também para todas as famílias que estão nos acompanhando neste momento.
A Clarice Casarim reza para que todos nós tenhamos uma ótima semana, cheia do Espírito Santo de Deus. O Felipe Arachiro pede que o Pai Eterno ilumine os seus caminhos e também providencie um trabalho que ele tanto precisa. E a Iris Giroto, que diz que faz no final desse ano agora 50 anos de casamento. E ela pede muitas bênçãos para a sua família, de maneira especial para esse matrimônio, sempre presente o Pai Eterno e Nossa Senhora conduzindo sempre. Amém. Tantas intenções, tantos pedidos pela vida matrimonial, pelo trabalho. E eu quero aqui registrar também um abraço e a prece pela Dona Augusta, que é leitora lá no Santuário Basílica do Divino Pai Eterno, que eu encontrei ontem na celebração e ela me disse que reza conosco todos os dias. E principalmente o momento em que nós deixamos Deus falar conosco por meio dos salmos. Então, registrando aqui um abraço para a Dona Augusta, que acompanha conosco e que reza conosco aqui no programa Pai Eterno. Falei que estive lá no Santuário Basílica, porque ontem foi um dia especial para nós. Eu já estou aqui me aproximando da Vanessa, porque nós vamos acompanhar juntos, não é, Vanessa? Um momento especial. Ontem tomou posse como o novo reitor do Santuário Basílica do Divino Pai Eterno, o missionário redentorista Padre João Paulo dos Santos. Ele assumiu o cargo, a função, na celebração do domingo. E a gente mostra para você os detalhes deste momento especial a partir de agora. Um belíssimo coral foi montado para deixar a celebração de acolhida do novo reitor ainda mais especial. A Santa Missa, presidida pelo bispo auxiliar da Arquidiocese de Goiânia, Dom Levi Bonato, contou com a presença de vários religiosos. Todos prestigiaram o missionário redentorista Padre João Paulo Santos de Souza no início de seu trabalho como reitor do Santuário Basílica do Divino Pai Eterno. A nova missão é desafiadora, mas foi recebida pelo missionário redentorista com muita alegria e com grandes expectativas. A expectativa é que a gente consiga levar adiante um legado que os missionários redentoristas há mais de 125 anos têm realizado aqui, neste lugar. Não é uma missão simples, por isso às vezes gera até mesmo insegurança, mas ao mesmo tempo causa-nos alegria e esperança de fazer com que a mensagem do Evangelho aqui do Santuário do Pai Eterno alcance o coração de tantos filhos e filhas seus. Nascido em família católica, Padre João Paulo sempre sentiu uma vontade muito grande de dedicar completamente sua vida a Deus. Seguindo esse desejo, colocado pelo Pai em seu coração, foi ordenado em 2009. Agora, 11 anos depois, ainda movido pelo sentimento de amor, gratidão e obediência a Deus, ele assume mais essa missão. Dado a responsabilidade, a gente às vezes sente até inseguro, mas serve-nos também para tomar consciência de que a missão é de Deus e que a gente não pode confiar simplesmente nas nossas próprias forças. Aí entra o dado da fé e da esperança, que é uma dimensão teológica, que nos encoraja a assumir com alegria e com entusiasmo esta missão. A nomeação foi feita pelo Superior Provincial dos Redentoristas de Goiás, Padre André Ricardo de Melo. Nossa expectativa é que ele venha trazendo esperança, trazendo paz, trazendo continuidade dessa missão que deve se prolongar ad eterno, a missão do Pai Eterno. O rito de posse é marcado por vários momentos especiais. Depois da profissão de fé em frente ao bispo, realizada logo no início da celebração, foi feita a entrega do livro do Evangelho ao novo reitor, reforçando o compromisso que ele tem de proclamar a palavra de Jesus Cristo diariamente. O rito da posse continuou quando o Padre João Paulo renovou as suas promessas sacerdotais e recebeu do bispo os lugares para exercício da sua missão, as chaves da igreja, a capela do Santíssimo Sacramento, a estola para ouvir as confissões no sacramento da penitência e a pia batismal. Logo depois, o missionário redentorista proferiu o juramento de fidelidade. O desenvolvimento da cerimônia se dá a partir dos dois sacramentos,
né? Nós vamos entregar a eles o confessionário, o confessionário para a confissão, o batistério para o batismo, né? Então vamos entregando o simbolismo, né? A chave da igreja, obviamente, é o templo onde está o Senhor, o templo onde está o sacrário também. Então, isso sempre foi feito assim na igreja, para que as pessoas também saibam quem é o reitor, quem é o pároco, e que então as pessoas se dirijam a ele, no caso de darem uma sugestão, no caso de fazerem com que a pessoa, o pároco ou o reitor queira também ser ajudado, né? Ser ajudado com sugestões para melhorar o atendimento da sua igreja. Ser o reitor de uma basílica, centro de uma devoção tão grande e importante, como é o caso aqui de Trindade, implica em vários desafios. Afinal, essa é a casa do Divino Pai Eterno, onde os devotos buscam uma oportunidade de se encontrar de uma forma mais íntima com Deus. E tudo tem que estar sempre pronto para acolher os fiéis da melhor maneira possível. E é o reitor um dos grandes responsáveis por garantir isso. O reitor tem a missão de cuidar da pastoral, da acolhida, da administração deste santuário. Junto com o padre João Paulo, é lógico que tem uma equipe inteira de sacerdotes e de religiosos aqui à disposição para acolher bem os devotos. Mas a grande e a principal missão do reitor é cuidar da pastoral, é ser pastor aqui neste santuário do povo de Deus. No evangelho deste domingo, todos foram convidados a refletir sobre a obediência a Deus. Não é tarefa fácil, mas para Dom Levi é algo a que todos nós, como cristãos, precisamos nos atentar. A igreja nos coloca no dia de hoje essa virtude tão bonita para a nossa fé, que é a obediência. Mas nos coloca também nesses termos, que a fé e a obediência, ela também precisa ser praticada, não é simplesmente algo que nós vamos vivendo assim, sem praticá-la e vamos levando de qualquer jeito. Uma pessoa obediente é uma pessoa que realmente ela sabe viver a sua fé, pratica a sua fé, não é simplesmente um mero conhecimento da fé. Servir a Deus com obediência, amor e zelo. Esse foi o principal ensinamento deixado durante a celebração deste domingo. Ensinamento este que Padre João Paulo decidiu seguir ao aceitar a importante missão de cuidar da casa do Pai. Isso aí, a nossa oração, a nossa prece pelo Padre João Paulo, agora já o reitor do Santuário Basílica do Divino Pai Eterno, né? E você também, devoto do Divino Pai Eterno, é chamado a rezar por ele, por essa missão tão importante que ele desempenha a partir de agora, junto, né, aos romeiros e também à congregação do Santíssimo Redentor, né? Ele está ali com todos os missionários redentoristas dessa província que cuidam desse lugar especial. E como nós já dissemos, hoje o Santo Café é o último da nossa série sobre o mês da Bíblia, o livro do Deuteronômio, e claro, Dom André Vital, bispo de Limoeiro do Norte, numa conversa muito agradável e catequética sobre a palavra de Deus. Então pegue a sua Bíblia, tome uma aguinha, vamos fazer um rápido intervalo e nós já voltamos para o nosso Santo Café. Até já! No portal Pai Eterno, você tem acesso ao conteúdo oficial do Santuário Basílica de Trindade. Confira notícias sobre a devoção ao Divino Pai Eterno, acenda uma vela da fé e muito mais. Acesse paieterno.com e faça parte desta família de amor. Estamos de volta com o nosso programa Pai Eterno e agora aquele momento muito especial, esperado por todos nós, que é o nosso momento de conversa, o nosso momento de aprendizado. Está na hora do nosso Santo Café. E eu recebo mais uma vez com muita alegria aqui no programa Pai Eterno, o Dom André Vital, deoniano, bispo de Limoeiro do Norte, no Ceará, para a gente encerrar a nossa catequese, podemos dizer assim, o nosso estudo sobre o livro do Deuteronômio neste mês da Bíblia. Já estamos chegando ao final do mês da Bíblia
E, Dom André, muito obrigado mais uma vez por o senhor ter disposto esse tempo para estar conosco. Bom dia, Marcos Túlio. Bom dia aí a todo mundo. Mais uma vez aqui nos encontramos. Pois é, o mês passou rápido, né? E a sensação que a gente tem, chegando aí a esse nosso último encontro, é que a gente viu pouca coisa, né? Mas o fato de ter consciência de ter visto pouca coisa deve provocar em nós o desejo de ver mais, né? Com certeza. Então, a nossa Bíblia continua sendo a nossa Bíblia, né? Não vamos fechá-la de forma nenhuma, né? O mês de setembro é sempre um impulso para que nós continuemos, né? Não podemos esgotar de forma nenhuma, até porque se nós fôssemos refletir e meditar um capítulo por dia do livro do Deuteronômio, então precisaríamos ainda de 4 dias, né? Porque são 34 e o mês só tem 30 dias. Então, não seria suficiente. Não seria suficiente. Imagine uma vez por semana e nesse instante, né? Então, eu espero, né, que as pessoas tenham despertado mais ainda, né? Porque certamente já tem o desejo no coração. Sim, e falando em não fechar a Bíblia, a minha já está aqui aberta no livro do Deuteronômio, que é o livro que nós estamos meditando. Nos nossos encontros anteriores, nós já podemos ter uma visão desse livro dentro do Antigo Testamento, né, junto com os livros que compõem ali o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Então, já apreendemos um pouquinho sobre o Antigo Testamento. Dom André, minha pergunta agora é a seguinte: qual é a importância do Deuteronômio para o Novo Testamento? Que às vezes a gente olha do Deuteronômio para trás, daquilo que vem antes dele. Mas qual a importância dele para o Novo Testamento? Eu acredito que essa pergunta é fundamental para esse nosso percurso, né? Porque se nós não fizéssemos esta pergunta, então não estaríamos fazendo uma leitura na perspectiva cristã católica, né? Se eu não me engano, no nosso primeiro encontro eu apresentei 7 princípios da leitura da Sagrada Escritura e no centro estava Jesus a chave de interpretação. Então, Jesus é a chave de interpretação. Mas por quê? Porque ele é a palavra por excelência. Ele é a palavra que se encarnou. E, portanto, nós, se quisermos compreender a Escritura, se quisermos compreender as palavras, né? Acho que todo mundo lembra que é o jeito de chamar o Deuteronômio na tradição hebraica, né? As palavras, Devarim. Então, para compreender as palavras da Escritura, é imprescindível encontrar-se com a palavra que é Jesus, o verbo que se fez carne. E essa pergunta que você colocou, qual é a importância do Deuteronômio para o Novo Testamento? E, naturalmente, a gente vai focar mais no Evangelho, né, porque o tempo não permite, é que essas palavras que foram organizadas em 3 grandes discursos, né, de Moisés antes da entrada na Terra Prometida, também nos preparam para que nós acolhamos a palavra, porque é a palavra que é o caminho para a Terra Prometida. Vejam que Moisés não entrou, né? Moisés não entrou na Terra Prometida. A gente só entra na Terra Prometida quando o caminho se revela. Que não é o caminho do Horebe para um outro lugar, né? É o caminho que é Jesus. Então, Jesus é o caminho que conduz ao Pai, né? O Pai que é, para nós, a Terra Prometida. Então, como eu dizia, a importância do Deuteronômio para o Novo Testamento, e de modo particular o Evangelho, é porque no Deuteronômio nós encontramos, né, como síntese e núcleo de todo o conteúdo, a revelação da palavra de Deus, e essa palavra que revela que Deus é amor, que Deus estabeleceu uma aliança com o seu povo, são os temas que nós lembramos da outra vez, que Deus elegeu o povo porque ama o povo. Vejam, nessas retomadas dos temas, quem tem uma certa familiaridade com o Novo Testamento já pode quase que escutar, é como se fosse assim, uma série de abas que vão se abrindo, né? São os links. Então, vamos dizer, quando a gente escuta
né, dizer que Deus escolheu o povo por amor. Aí a gente vai lá para o capítulo 3º do Evangelho de São João, na conversa de Jesus com Nicodemos, quando Jesus diz: Deus amou tanto o mundo que enviou o seu Filho ao mundo para que o mundo seja salvo por ele. Uhum. Então, isso é o quê? É o chamado enraizado no amor. Depois, Deus fez conosco aliança. Você até lembrou da outra vez, né? Que nós somos membros da nova e definitiva aliança. Até a própria Eucaristia é a celebração, o memorial da nova e definitiva aliança. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança. Isso é um tema muito presente no livro do Deuteronômio. Depois, quando nós pegamos o próprio tema do caminho, não é? Uhum. O povo não está a caminho, né? Está nessa última fase do caminho para entrar na terra. Ou seja, os evangelhos apresentam o ministério de Jesus como o caminho para Jerusalém. Os sinóticos apresentam assim. Então, Jesus tomou resolutamente a decisão de ir para Jerusalém, né? Vai para o caminho. Então, vejam que são temas que ajudam, né, a descer a um nível mais profundo da leitura do Evangelho, né, das narrações que nós temos, da própria experiência de Jesus, da sua pessoa, do seu anúncio, né, da sua palavra, que é a palavra de Deus, é o próprio Deus. Mas, como eu dizia, a gente não pode fazer todas as referências, mas vamos ver algumas. Eu destaquei uma parte do Evangelho, que o livro do Deuteronômio, ele aparece com mais evidência até na boca de Jesus, que é o episódio das tentações. Todas aquelas citações de Jesus, né, do Deuteronômio. Então, por exemplo, quando você pega o capítulo 4 de Mateus, capítulo 4, porque é ali que se narra o episódio das tentações, e o versículo 1. Jesus, 4, versículo 1. Isso, Mateus 4, 1. Então Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto, a fim de ser tentado pelo diabo. Pois é, então vejam, Jesus no deserto. Deserto leva a gente lá para o Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, né? Então o deserto, ele é um tema assim muito presente, né, no Pentateuco e, sobretudo, nesses livros que nós citamos. Sim. Mas se nós abrirmos aí o Deuteronômio, capítulo 8, no versículo 2. Vamos lá, Deuteronômio 8, 2. Lembre-se, porém, de todo o caminho que Javé, o seu Deus, fez você percorrer durante 40 anos no deserto, a fim de torná-lo humilde e o colocar à prova, para saber se você guardaria no coração os mandamentos dele ou não. Pois é, veja, não precisa nem fazer muito comentário, né? É bem claro, né? As tentações de Jesus no deserto, 40 dias, claro que aqui se fala 40 anos, mas o número 40 é o núcleo, né, do símbolo. Sim. Então, o número 40 anos, 40 dias. E qual é a finalidade que Deus conduziu o povo para esse caminho no deserto? Então, vejam, para fazê-lo humilde, né? Você, na sua tradução aí, né? Torná-lo humilde e colocar à prova. Torná-lo humilde, colocá-lo à prova. E a terceira coisa também muito importante, conhecer o que tinha no coração. Isso. Se guardaria no coração os mandamentos. Justamente, né? Então, se a gente lê as tentações de Jesus e não conhece, né, essa experiência do povo no deserto, fica na superficialidade. Jesus vai para o deserto justamente porque assumiu a condição humana. Então, o que o povo lá no deserto não fez, Jesus fez. Porque o povo caiu na tentação. Sim. Né?
Jesus não cai e vem dar cumprimento, né? 40 anos desgostou-me aquela raça. Olha lá, desgostou-me. Então, se desgostou, é porque me desobedeceu. Sim. Depois, para ver o que tinhas no coração. Veja quais são as tentações sugeridas pelo diabo. Se és filho de Deus, então transforma essas pedras em pão. Aí qual é a resposta de Jesus? Deuteronômio. Qual é a resposta de Jesus? É justamente um texto do Deuteronômio, desse contexto do capítulo 8º, e é o próximo versículo que nós estamos lendo, né? Sim, o Fala versículo... dos 40 anos. Se você quiser ler. Ele humilhou você, fez você passar fome. Depois o alimentou com o maná, que nem você nem seus pais conheciam. Tudo para lhe mostrar que o ser humano não vive só de pão, mas o ser humano vive de tudo que sai da boca de Javé. Pronto. Então, olha de onde veio. Né? Veio do Deuteronômio. Jesus cita o Deuteronômio justamente dentro de um contexto em que o povo foi tentado, foi levado à prova no deserto durante 40 anos, enquanto que Jesus, né, no número simbólico, durante 40 dias. Né? Mas seguindo, né, depois da outra tentação, estou ainda em Mateus capítulo 4, quando o diabo vai dizer, né, que mostra lá a cidade santa e diz: se és o filho de Deus, atira-te para baixo, porque está escrito. E ele cita a Bíblia, né? Cita o Salmo 91, querendo convencer Jesus, porque Jesus tinha dito antes: não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o que é que Jesus disse? Que só obedece à lei de Deus, só obedece à palavra de Deus. E aí o diabo usa a palavra de Deus para convencer Jesus de obedecer a ele. Sim. Veja que astúcia. Astutamente né? ele age dessa forma. Astutamente ele age, né? E Jesus responde também, né? Não tente ao Senhor seu Deus. Que está em Deuteronômio, capítulo 8, no capítulo 6, versículo 16. Vejam que, sem a leitura do Deuteronômio, a gente já não pode compreender com mais profundidade essa situação, esse episódio do Novo Testamento, né? É interessante que a gente escuta por aí o pessoal sempre dizer, né? Eu gosto de ler o Novo Testamento, porque o Novo Testamento eu entendo tudo, é mais claro. Mas vejam, só esse exemplo já mostra que quem não conhece o Antigo Testamento, pelo menos naquela comparação que a gente fez das grandes avenidas, se perde. Né? Se perde, porque quando diz assim, o diabo tenta Jesus para que desobedeça a palavra de Deus e obedeça a sua palavra, mesmo utilizando a palavra de Deus. Olha que coisa engraçada. Né? Ou seja, o diabo se apropriou da palavra de Deus para convencer a palavra de desobedecer. Sim. Né? É um jogo de artimanha, né? É muito parecido com aquela questão de Eva, né? Lá, em Gênesis capítulo 3, o que foi que aconteceu? A serpente chegou e disse: então quer dizer que Deus proibiu vocês de comerem de todas as árvores. Aí Eva disse: não, ele só proibiu de comer desta árvore, porque ele disse que no dia que a gente comer, a gente vai morrer. Então, vejam lá a artimanha. A serpente diz que Deus disse o que Deus não disse. Veja lá, ele disse: quer dizer que Deus disse isso? Aí a mulher disse: não, Deus não disse isso. Agora, o que Deus disse, a serpente desmentiu. Porque a mulher disse: no dia que nós comermos desta fruta, nós morreremos. Aí a serpente disse: não, no dia que vocês comerem dessa fruta, vocês vão ficar como Deus. Então, veja, toda a deturpação da palavra. E aí voltamos ao nome do nosso livro, né? As palavras. Então, como compreender essas palavras? Aí, de novo, aquele princípio da unidade da Escritura para não ficar manipulando.
Porque vejam que o diabo pegou versículos assim bem a pinça, né? Tirando do contexto. E Jesus vai dizer justamente a palavra encarnada. Ele é a palavra de Deus. E, portanto, sem o encontro com ele, a gente vai compreender muito pouco da palavra de Deus e até vai deturpá-la muito. Não é como se faz, infelizmente, com leituras fundamentalistas, né? Sim. É uma atenção que a gente deve tomar hoje, você, cristão, católico, que está acompanhando conosco, que está aqui bebendo desta fonte viva que é a palavra de Deus, para que ela caia no nosso coração, leve-nos a uma conversão e que a gente possa compreender, né? Dom André nos mostrou aqui essa ligação do Deuteronômio com o Novo Testamento. A gente tem, aliás, do Novo Testamento com o Deuteronômio, né? Porque ele vem primeiro cronologicamente, historicamente, e certamente a gente teria aí muito mais a aprofundar, não só do Deuteronômio, mas também de outros livros da Sagrada Escritura, né? Um episódio que fica muito claro também, né, Dom André, quando Jesus, lá em Lucas, no capítulo 4, que ele vai e proclama o livro de Isaías, que também é do Antigo Testamento, né? E assim nós vamos encontrando e também aguçando o nosso desejo de conhecer a palavra de Deus, de amá-la e de colocá-la em prática. Eu quero agradecer muito, Dom André, a sua disposição. Nós chegamos aqui ao nosso último encontro. Pediria que o senhor deixasse uma mensagem final e, claro, não vou perder a oportunidade de pedir que o senhor nos abençoe nesse dia. Amém. Tá, Túlio, foi uma alegria muito grande, né? A gente percorrer durante este mês, que passou tão rápido, né? A cada quinta-feira, né? Sim. Esse nosso encontro, essa nossa reflexão sobre a palavra de Deus, que sempre é, como diz o Salmo, né? É luz para os nossos passos. E a gente precisa dessa luz, porque às vezes a gente sabe até o caminho, mas não está enxergando o caminho. Verdade. E saber o caminho, mas não enxergá-lo, não está fazendo nada, né? E é a palavra de Deus que ilumina a nossa vida, a nossa existência. E não esquecer, né, que o tema fundamental, né, que nós refletimos, né, durante esse mês da Bíblia, né, que não foi apenas uma curiosidade, né, a gente não só matou uma curiosidade, né, de saber o livro, como foi feito, como está estruturado, mas com aquele grande apelo que foi o versículo destacado, né, abre a tua mão para o teu irmão, né, no capítulo 15, versículo 11. Então não esqueçamos, esse é o compromisso, é como a gente diz, né, o gesto concreto, né, do nosso estudo da Bíblia, é o gesto concreto, como se faz na novena de Natal, não sei o quê, tem sempre um gesto concreto, campanha da fraternidade. Então, esse mês da Bíblia, também para nós, o gesto concreto é abra a tua mão ao teu irmão. Né? E isso é a caridade. É muito interessante, só finalizando, que quando se falou do Shema, né, ali no capítulo 6, se diz que tem que amarrar na mão e na testa. Na cabeça, a palavra de Deus, e na mão. Isso é justamente para lembrar o nosso compromisso com o irmão, né? O irmão que nós socorremos com a nossa mão. Então, invocar a bênção de Deus sobre todos nós e também pela intercessão de São Jerônimo, né? Que ele é celebrado no dia 30 de setembro, que deu a inspiração para que todo mês de setembro fosse também o mês da Bíblia. Então, que desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Um grande abraço e muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Até a próxima, viu? Porque nós vamos voltar para conversar mais sobre a Sagrada Escritura. Tá bem, à sua disposição. Tá bem. Um abraço. Obrigado. Encerrando, então, a nossa série sobre o mês da Bíblia aqui no Santo Café. Eu agradeço a sua companhia, a sua presença. Vamos fazer um rápido intervalo, mas o programa Pai Eterno continua. Até já. No portal Pai Eterno, você tem acesso ao conteúdo oficial do Santuário Basílica de Trindade. Confira notícias sobre a devoção ao Divino Pai Eterno, acenda uma vela da fé e muito mais. Acesse paieterno.com e faça parte desta família de amor. Estamos de volta com o programa Pai Eterno, depois deste Santo Café.
e de 5 encontros muito especiais com o Dom André Vital, conhecendo a Palavra de Deus e o livro do Deuteronômio. Se você deseja rever, procure no nosso canal do YouTube, que estão todos disponíveis lá. E o nosso canal do YouTube é youtube.com/Pai Eterno. Procure lá para você também rever e compartilhar com as pessoas esta bonita formação com o Dom André Vital. Falando em YouTube, redes sociais, vamos conferir com a Vanessa Lobo, então, as participações, a sua mensagem, o seu comentário neste dia. Marcos, nós rezamos nesse momento pela Vera Colegnise. Ela pede pela sua família e também em especial pelo seu filho Reinaldo, toda a bênção do Pai Eterno. A Rosângela Rodrigues pede pela cura da ansiedade, da depressão e também pela saúde da sua mãe, a Dona Aparecida. A Clarice Felipe pede por todos que estão fazendo tratamento contra o câncer e a Silva pede saúde física e espiritual para os pais Samuel e Creuza. Amém. Acolhemos estas intenções e apresentamos ao Pai Eterno. E agora é momento do nosso compromisso do dia. Isso, a missão para hoje. Ela é simples, mas precisa de toda a nossa força para a gente conseguir realizá-la. É a seguinte: afastarei as oportunidades de intriga e fofoca. Isso mesmo, afastarei as oportunidades de intriga e fofoca. Como é que você vai fazer isso? Se alguém chegar para você querendo lhe fazer ali algum mexerico, evite, diga que você não quer levar aquilo adiante. E assim, nesses pequenos gestos, nós vamos nos moldando e nos convertendo diariamente. E hoje eu compartilho com você uma prece, um poema do cardeal Tolentino Mendonça, que se chama A Sabedoria da Paz. Quem evita a fofoca, a intriga, é uma pessoa que tem paz de espírito, tem paz no seu coração. E assim nós rezamos. Dá-nos, Senhor, a nossa vida, a sabedoria da paz. Que o nosso coração não naufrague na lógica de tanta violência disseminada ao nosso redor. Que os sentimentos de dor ou de despeito não sufoquem a necessidade dos gestos de reconciliação, a urgência de uma palavra amável que rompa as paredes do silêncio, o reencontro dos olhares que se desviam. Dá-nos a força de insinuar no inverno gelado, em que por vezes vivemos, o ramo verde, a inesperada flor, a claridade que é esta irreprimível e pascal vontade de recomeçar. Dá-nos, Senhor, a paz ao nosso espírito e também dá a paz, Senhor, àqueles que nós queremos apresentar, não é, Vanessa Lobo? Apresentar diante aqui do nosso altar, junto com tantas intenções pelas quais nós rezamos todos os dias. E hoje a gente vai apresentar a Simone Alves, que é de Campo Azul, o Antônio Araújo, que é do Piauí, e também a Elizabeth Agostinho, que é de Campina Verde, Minas Gerais. Olha aí, devotos do Divino Pai Eterno, associados à nossa família de amor, aos quais nós apresentamos neste momento diante do Pai Eterno. Vamos fazer a nossa consagração, voltando o nosso olhar para a pequenina imagem da Santíssima Trindade que acolhe a Virgem Maria. Divino Pai Eterno, aqui estamos para prestar-vos a nossa homenagem. Nós cremos em vós, Pai Eterno, nosso Pai e nosso Criador. Confiamos em vossa bondade e poder. Queremos amar-vos sempre, cumprindo os vossos mandamentos e servindo ao vosso Filho Jesus, na pessoa de nossos irmãos. Nós vos damos graças pelo vosso amor e pela vossa ternura. Vós nos atraís ao vosso santuário e nos acolheis de braços abertos. Vós nos guiais com os ensinamentos do vosso Filho, nosso Senhor, e nos dais sempre o vosso perdão. Divino Pai Eterno,
Queremos consagrar a vós nossas famílias, para que vivam em paz e harmonia, nossas casas, para que sejam iluminadas pela vossa presença, nossas alegrias, para que sejam santificadas pelo vosso amor, nossas preocupações, para que sejam acolhidas em vossa bondade, nossas doenças, para que sejam remediadas com a vossa misericórdia, nossos trabalhos. para que sejam fecundos com a vossa bênção. Divino Pai eterno, Recebei a homenagem da nossa fé, fortalecei a nossa esperança e renovai o nosso amor. Dai-nos o dom da paz e da fidelidade à vossa Igreja, pela intercessão de Nossa Senhora, Mãe do vosso querido Filho. Dai-nos a perseverança na fé e a graça da salvação eterna. Amém. E nós pedimos a intercessão de Nossa Senhora para o nosso dia. Doce Mãe, seus olhos de nós não afaste, nos acompanhe em toda parte e nunca nos deixe sós. E como Mãe verdadeira que nos protege tanto, dê-nos a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Que bom rezarmos juntos, que bom mais um dia de encontro aqui na TV das Bênçãos do Pai, não é, Vanessa? Com certeza, o amor do Pai enchendo o nosso coração. Amanhã nós temos o programa Pai Eterno? Amanhã não, mas por um motivo especial. Isso mesmo, um motivo muito especial. Amanhã, às 9 da manhã, nós vamos rezar juntos na celebração de elevação do Santuário Sagrada Família, aqui de Goiânia, a Basílica. Então, às 9 da manhã, vamos rezar neste momento especial, na celebração presidida por Dom Washington Cruz, nosso arcebispo. Estaremos unidos e depois eu estarei lá junto com a Caísa Portaluppi. Nós vamos encerrar amanhã juntos, direto do Santuário Sagrada Família. Mas o nosso compromisso começa às 9 da manhã. Isso. E aqui no programa Pai Eterno nós nos encontraremos novamente na quinta-feira. Mas eu sei que você vai continuar ligadinho aqui na TV das Bênçãos do Pai, recebendo sempre a proteção do Pai Eterno para a sua vida, pelas suas intenções, pela sua família. Vanessa, muito obrigado pela companhia aqui em mais um dia. Obrigada, Marcos, e obrigada a você que passou amanhã conosco em oração. Um abraço grande, fique em paz. Até o nosso próximo encontro, que a alegria do Senhor seja sempre a nossa força.